Olá, meu nome é Deise e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que significou fazer parte da turma do curso da pastora Ana Laura, Educando Filhos Vencedores. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o valor desse curso, que é um valor simbólico comparado ao valor de riqueza de cada módulo, de cada aula bônus, de cada material em PDF. Então que você não venha fixar os seus olhos no valor do dinheiro, mas que você possa fixar os seus olhos na riqueza que você vai receber, que vai ser algo eterno, para marcar o coração dos seus filhos numa educação que agrada o coração de Deus. Amém? E preço nenhum compra isso, valor nenhum compra isso. Amém? Isso é de Deus, isso vem de Deus. E um dos módulos que chamou muito a minha atenção e que marcou demais foi o módulo que trata, o módulo 3, que trata sobre o temperamento da criança. Então, tratar a fraqueza dos meus filhos, olhar para cada um deles de forma individual,
com amor, respeitando o limite de cada um. É poderoso demais isso. E o módulo 7 também, que trata sobre a disciplina, você não corrigir batendo, gerando medo, mas você corrigir com amor, né? Então isso, gente, isso é relevante demais, você corrigir o coração da criança. E eu posso testemunhar aqui que nós estamos vivendo situações onde as crianças fazem sim coisas erradas, são corrigidas, mas você aplicar aquilo que você aprende, corrigindo o coração, dando tempo para a criança pensar, analisar, e você vê o Espírito Santo agindo de uma forma tão linda e poderosa, sem você precisar estender as suas mãos para machucar, para trazer medo. Isso é poderoso demais, viver isso. E, pastora Ana Laura, eu sou muito grata pela sua vida, por você compartilhar com cada mãezinha um alimento que vem direto do trono de Deus. Que o Senhor continue te enchendo, te dando graça e sabedoria. E eu vou sim assistir esse curso mais vezes. Eu tenho 1 ano para assistir esse curso e eu vou assistir muitas vezes essas aulas. E eu creio que o Espírito Santo vai falar comigo a cada aula mais uma vez. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Olá, meu nome é Fernanda, sou mamãe do Gabriel, de 3 anos, do Heitor, de 1 ano e 3 meses, e é com muita alegria que eu venho aqui falar do meu depoimento como aluna do curso Educando Filhos Vencedores, da pastora Ana Laura. Bom, esse curso veio de encontro aos desejos do meu coração. Como mãe, meu sonho sempre foi conduzir meus filhos a Cristo, ensiná-los desde pequenos os princípios e os valores da Palavra de Deus. E esse curso tem toda essa proposta. As aulas da pastora Ana Laura, eu costumo dizer que são, de fato, ministrações. Eu sempre fui muito tocada em todas as aulas, em muitas me emocionei, em muitas senti, né, total presença do Espírito Santo, porque realmente eu vi, né, que ali havia princípios eternos, princípios que são inegociáveis. Então eu entendi muito do meu papel, da minha missão, e hoje é com grande alegria que eu venho aqui convidar você, que é pai, que é mãe, para que faça também esse curso. Eu tenho certeza que vai vir realmente para acrescentar na sua vida, na sua família, e você vai sentir o que eu estou dizendo. Então faça esse curso, com certeza vai vir de encontro também aos desejos do seu coração. Bem-vindas, mamães vencedoras. Estamos começando a nossa segunda aula da jornada Educando Filhos Vencedores, e é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite e olhando aí para você, recebendo o seu feedback da aula de ontem, e eu fico muito feliz que você está aqui. Você faz parte da minoria, sabia disso? Nós convidamos muitas pessoas para participar dessa live. A gente enviou anúncios, chamadas de vídeo, tantas maneiras. Nós atingimos aí muitas, milhares de mães, e quase 50 mil mães se inscreveram para esse evento. Ontem nós tivemos ali, somando o Instagram, YouTube, aí, mais de 6 mil pessoas ao vivo ontem conosco. E hoje aqui, se você está aqui, você assistiu ontem e você chegou aqui nessa aula, é porque você faz parte dessa minoria. É como um funil que vai diminuindo até chegar ao final. Infelizmente, não vão ser todas que vão chegar comigo lá no dia 19, na nossa última aula, mas eu espero que você faça parte dessa minoria. Afinal, como a gente falou ontem, os seus filhos merecem a sua disciplina. Você pode dizer isso de novo? O meu filho merece a minha disciplina, o meu empenho, o meu investimento de tempo em estar aqui nessa noite, em todas as outras que estamos programadas, para aprender mais sobre criação de filhos à luz da Bíblia. Então, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de te ver aqui. Se você está aqui pela primeira vez, você precisa assistir a aula de ontem. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula, vou colocar um mapinha aqui, dá para colocar? Para a gente ver o percurso que a gente está fazendo durante essa semana. Então, ontem nós tivemos a nossa primeira aula, nós falamos sobre a base para a formação do caráter, lembra? Nós falamos que nós somos corpo, alma e espírito. E esses 3 pilares, eles são a base para que a gente possa começar a construir e lapidar o caráter dos nossos filhos. Porque a gente não pode educar um filho somente no aspecto da espiritualidade. Também a gente não pode negligenciar
tirar esse aspecto espiritual e pensar somente na formação acadêmica, cognitiva, no desenvolvimento emocional, porque assim também estamos falhando. Nós precisamos olhar os nossos filhos como um todo, corpo, alma e espírito, e vencer aí os inimigos que enfrentamos ao longo dessa jornada. Falamos sobre o uso de telas e também como desenvolver uma rotina. Então, se você perdeu a aula de ontem, assista porque ela ainda está no ar. Todas essas aulas elas vão ficar no ar somente durante essa semana do evento. Depois elas irão sair do ar. Então é muito importante você se organizar e não deixar passar nenhuma delas, porque depois você não vai mais conseguir assistir. Hoje nós vamos falar sobre formando filhos fortes e seguros na sua sexualidade. Como formar um filho forte, seguro, resiliente, posicionado, com a sua identidade firmada, sabendo quem ele é, para onde ele vai, forte, saudável na sua sexualidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E na aula de amanhã, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o passo a passo para educar um filho espiritualmente inabalável. Esse é seu desejo? Que o seu filho tenha experiências com Deus, que ele nasça de novo, que ele ame a Jesus, que ele tenha prazer em ler a Bíblia, em buscar o Senhor, em se envolver na igreja. Eu sei que esse é o desejo de toda mãe e, na verdade, essa é a nossa principal missão como mãe cristã. Levar os nossos filhos, apontar os nossos filhos para Cristo. Esse é o nosso desejo como mãe e como pai também. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso também às 8 da noite, você não pode perder. E a nossa quarta aula não vai ser na sexta-feira, vai ser na segunda-feira, dia 19 também, às 8 da noite, horário de Brasília. Então você não pode perder a nossa última aula, que nós vamos falar sobre os 3 pilares para ser uma mãe segundo o coração de Deus. Vou falar sobre isso e vai ser a cereja do bolo para a gente encerrar essa jornada juntas. Muita gente me perguntando: pastora, qual que é a diferença da jornada Educando Filhos Vencedores para o curso Educando Filhos Vencedores? Eu vou falar hoje, durante essa aula, a diferença para que você possa entender a diferença desses dois eventos. Na verdade, a jornada é um evento gratuito. Você está aqui, você não investiu nada, somente o seu tempo para estar aqui comigo durante a jornada. Nós preparamos material de apoio, e tantas coisas que você tem sido aí abençoada. E eu normalmente faço periodicamente durante o ano esses eventos, porque no final desses eventos eu abro as matrículas para o curso Educando Filhos Vencedores. O curso, ele é mais completo, na verdade ele é o curso mais completo hoje à luz da Bíblia do Brasil. Então, se você tem filhos aí de 0 a 16 anos, o curso Educando Filhos Vencedores é para você. São 12 módulos, mais de 60 aulas aí divididas nesses 12 módulos. E mais para frente, durante essa aula, eu vou apresentar o curso para que você possa entender o que é o curso, como funciona e qual é o valor para poder se matricular nesse curso, para que você possa entender todo esse processo e saber, e conhecer e poder aí, que se Deus quiser, se tornar a minha aluna, estar mais perto de mim, que a gente caminhar mais próximo. Então, vai ser um prazer poder explicar para vocês. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial também. Ontem nós recebemos a Maria Luísa aqui, que deu um pouquinho do testemunho dela. E hoje eu estou aqui com uma pessoa e daqui a pouco eu vou sentar aqui para conversar com ela. Nós vamos fazer isso hoje antes de começar a aula, porque ontem nós fizemos no final, hoje nós vamos fazer antes. Enquanto isso, daqui a pouco eu vou chamar ela aqui, eu quero que você comente aqui no chat para mim, da onde que você é, de qual cidade você está falando, do Brasil. Boa noite, essas aulas vão ficar gravadas, tá? Só durante essa semana, depois elas vão sair do ar. Material de apoio está aqui no link de descrição do vídeo. Se você olhar aqui no link de descrição do vídeo, tem o material de apoio. Eu vou pedir também para o pessoal da equipe colocar no link de descrição do vídeo o e-book sobre como e quando falar de sexo com seus filhos. Eu disponibilizei esse e-book lá no meu Instagram, muitas mamães baixaram, não sei se você já baixou, mas vou colocar aqui também na descrição desse vídeo. Vou colocar também, vou mandar aqui um link no chat, o pessoal da minha equipe vai mandar o link no chat, tá bom? Para que vocês possam baixar. Salvador, Bahia, São Luís, Minas Gerais, São Paulo, uau, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Que bênção, glória a Deus. Sejam bem-vindas da Paraíba.
Goiânia. Amei a aula de ontem, glória a Deus, gente, fico muito feliz. Hoje também vai ser muito poderosa essa aula. Pega papel e caneta, já se prepara para aquilo que você vai receber durante essa aula. Sejam bem-vindas. Antes de eu chamar aqui a Karina, eu vou pedir uma coisa para você. Você vai transbordar na vida de uma amiga. Você vai mandar o link dessa aula. Se você fechar o chat ao vivo, tem uma setinha escrita compartilhar. Você vai clicar nessa setinha e mandar o link dessa aula para o máximo de mães que você conhece. Manda no grupo de WhatsApp da igreja, manda para a família, manda para sua amiga, manda para as mães cristãs que você conhece e chama as mamães para estarem aqui na aula conosco, tá bom? Vamos fazer isso agora? E depois que você encaminhar e convidar alguém para estar aqui, você vai escrever assim, eu transbordei, para eu saber que você já compartilhou e já fez a sua parte. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não estou muito bem hoje. Eu acho que eu peguei uma virose, vomitei aqui. A aula até atrasou um pouquinho, que eu estava no banheiro vomitando. Então eu dei a vomitada, dei até uma aliviada. Mas eu preciso contar isso para vocês, porque eu estou com medo de passar mal durante a aula e eu ter que sair para ir ao banheiro, algo do gênero. E se isso acontecer, eu vou dar um sinal aqui para minha equipe, a gente vai colocar algum vídeo aqui de testemunho, mas a gente vai concluir toda a aula de hoje. Eu queria orar por isso, porque eu sei que isso é espiritual, né? Eu sei que existem famílias para serem salvas. O tema que nós vamos falar hoje é algo muito forte e profundo, e eu sei que o diabo não está feliz com isso, né? E muitas vezes ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Então hoje eu passei o dia muito abatida, com muito mal-estar, ânsia de vômito, né, dor no corpo, né, não sei se foi alguma coisa que eu comi, se foi uma virose mesmo que eu peguei, e vim pra cá hoje me arrastando, cheguei aqui, tomei remédio, tudo, mas mesmo assim vomitei agorinha, e agora eu tô aqui, por enquanto eu tô me sentindo bem e espero ficar assim até o final da aula. Mas se acontecer de eu precisar sair por algum momento, eu vou no banheiro, volto e a gente vai continuar a aula. Mas eu preciso avisar você que isso pode acontecer para você saber, tá bom? Mas eu queria que a gente orasse por isso, né? Para que o Senhor possa conduzir toda essa aula, né? E que todo impedimento, que todo ataque caia por terra em nome de Jesus, amém? Senhor, nós queremos consagrar essa aula diante do Senhor, Pai. Queremos declarar que Tu tens o controle. O Senhor tem a primazia. Pai, nós sabemos que nós não estamos, ó Deus, brincando e não estamos falando algo, Senhor, ó Deus, que é meramente conhecimento humano. Nós sabemos que o Senhor, Deus, quer transformar famílias, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque essa é uma promessa do Senhor para nós. Pai, existem tantas promessas para nós como família. Pai, eu quero declarar que nós viveremos todas elas. Senhor, tudo aquilo que se levanta nessa aula para impedir o Senhor de falar, de ministrar, Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite, vai acontecer em nome de Jesus. Senhor, eu quero consagrar essa aula ao Senhor, cada mãe, cada família ao Senhor, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, toda essa aula em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou receber aqui agora a Karina. Ela também é minha aluna, né? Ela não é aluna da jornada Educando Filhos Vencedores, ela é aluna do curso Educando Filhos Vencedores, né? Então ela está ali na plataforma da nossa escola e eu vou sentar aqui com ela agora e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre aquilo que Deus fez na vida dela. Eu quero que você escute um pouquinho o testemunho dela, porque às vezes o que ela viveu pode ser que é o que você está vivendo hoje. E às vezes o testemunho dela vai edificar a sua fé para poder também entender aquilo que Deus espera de você como mãe. Amém? Vamos lá? Bem-vinda, Karina. A gente já se cumprimentou, já conversou um pouquinho aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quantos filhos você tem, qual é a idade deles e o que fez você entrar para a nossa escola, se matricular no curso Educando Filhos Vencedores. Fica à vontade, né? Pode falar e Amém. Fica livre. Amém. Boa noite a todos. Eu sou aluna desde março, né? Sou da turma de março desse ano. Eu tenho 2 filhas, uma filha que está para completar 11 anos e a outra tem 3 anos. Então são 2 extremos, né? 2 fases completamente diferentes.
Eu já acompanho a pastora já faz alguns anos, e no começo do ano, em conversa com meu esposo, né, nós percebemos que algumas coisas estavam acontecendo em nossa casa e nós decidimos buscar ajuda, né, buscar uma capacitação. Nós já fizemos outros cursos de educação de filhos anteriormente, mas não é nada comparado ao que temos aprendido, ao que temos vivido hoje. Graças a Deus, a nossa filha mais velha, ela não chegou a se afastar, né, a se desconectar de nós, de mim, né, como mãe. Mas nós começamos a perceber alguns sinais, né, que estavam afastando ela. E aí, em março, né, eu até comentei com a pastora que foi um presente de aniversário que o meu marido me deu, esse curso que eu estava querendo muito. E desde então tem sido um divisor de águas na minha vida como mãe. Eu percebi que o que estava acontecendo com a minha filha era reflexo das minhas atitudes, né? Nossa vida é muito corrida, eu acredito que muitas mães aqui passam por isso. A nossa vida é muito corrida, uma rotina muito puxada e eu fazia tudo da maneira que eu podia. E muitas vezes eu me sentia exausta, me sentia cansada e não conseguia fazer o meu melhor. E com as aulas eu fui aprendendo que esse ministério, né, de ser mãe, de cuidar dos nossos filhos, desculpa, eu estou emocionada. Fica à vontade. Eu acho legal você falar isso da sua rotina, porque essa é a realidade hoje da maioria das mães. Sim. Todas as mães, a maioria hoje trabalha fora, né? Tem dupla jornada, chega em casa cansada. Vocês também, você me falou que você era muito ativa na igreja, no ministério, né? Então, é legal você falar isso, porque eu vi assim, através do seu testemunho, que você não deu desculpa, né? Porque tem muita gente que fala, não tem como eu melhorar, não tem como eu mudar, não tem, porque eu trabalho muito, a minha vida é assim, né? E se conforma, que não foi seu caso. E aí nós vimos que precisávamos fazer alguma coisa, né? E o curso foi uma ferramenta. Já há um tempo eu orava ao Senhor, pedia auxílio ao Senhor em relação a isso. E o curso tem me ajudado muito. Eu não finalizei o curso ainda. Como eu falei para a pastora, eu tenho assistido algumas aulas mais de uma vez. E eu percebi que essas atitudes da nossa filha, a mais velha, né, era reflexo das minhas atitudes, da falta que ela sentia. E com o curso eu aprendi algumas ferramentas, algumas coisas. Nas primeiras aulas eu chorei muito, né, fui muito ministrada, né? A gente pensa que é só para os nossos filhos esse curso, mas na verdade não é, né? Ele tem mudado a minha vida. E eu entendi sobre como amar intencionalmente, né? Que é uma coisa que a pastora fala muito. E algumas atitudes que a gente mudou na nossa casa, que eu mudei, eu comecei a perceber a diferença. Então, a minha filha, que estava começando a dar alguns sinais de se afastar, de se desconectar da gente, ela começou a voltar, né? E ainda eu perguntei pro meu marido ontem, né? Me preparando para estar aqui hoje, eu perguntei para ele ontem, eu falei assim, o que você mais viu de diferença em mim desde o curso? E ele falou assim, você está mais leve, você está mais calma. Então, eu era uma mãe que gritava muito. Eu era uma mãe que perdia a paciência muito rápido, né? Eu era uma mãe que muitas vezes eu não conseguia ter diálogo, era só briga. E hoje não. Hoje eu sento, minha filha senta comigo, ela conta, né, tudo o que está acontecendo. Então, ela tem em mim ali uma segurança que antes eu não dava para ela. Né? Então, tem sido assim muito bom ver essas coisas sendo resgatadas, né, na nossa casa. E você vê hoje na sua filha uma mudança? Vejo. No comportamento dela? Vejo. Ela é uma pré-adolescente, né? Então tem muita coisa ainda que precisa ser ajustada. E nós também, né? E nós também, todo o tempo, todos os dias. Mas eu vejo uma mudança muito grande. Então, na questão da sinceridade dela, na questão da abertura, né? Que hoje ela encontra em nós, né? Em mim, né? Por assim dizer. Então, eu percebo, ela é uma criança ainda muito insegura. Mas eu percebo que hoje ela vem e traz as inseguranças dela para mim.
coisa que antes ela procurava nos amigos, o que nós precisamos de amigos, né? Mas algumas coisas a gente precisa dos nossos pais por perto. Sim. Né? E hoje eu quero, desde quando eu decidi ser mãe, eu sempre falei que eu queria ser uma boa mãe para as minhas filhas, que encaminhassem em todas as áreas, né? E principalmente para a eternidade, né? Nós não criamos filho para este mundo, nós criamos nossos filhos para a eternidade. Então eu tenho percebido isso, o desejo pelas coisas do Senhor. Né? Minha filha era uma criança que quando ia para a igreja, na hora do louvor, ela não louvava. Ela ficava parada, olhando, né? Hoje não, né? Ela desfruta, porque ela vê essa leveza em nós, ela vê essa leveza em mim. Glória a Deus. Né? Então, isso tem mudado. Eu sei que tem muita coisa ainda que vai acontecer, né? Mas eu estou muito feliz, muito satisfeita, mesmo. Que bênção. Eu fico muito feliz, Karina, primeiro por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui, né? E eu acho interessante você falar isso da sua filha, que ela estava buscando em amigos. Porque eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, sobre essa fase da adolescência, onde eles entram, e é normal que eles procurem outros pares, porque é a idade onde eles vão começar a ter outras influências na vida dele. Então, papai e mamãe não vai ser mais, né? Pelo contrário, é a idade também que eles se frustram, que eles se decepcionam, né? Que eles descobrem as nossas debilidades, e se nós não temos uma boa conexão, vai haver um afastamento. E se nesse processo de afastamento eles encontrarem outros pares onde eles vão se identificar, e esses pares, eles não professam da mesma fé, não têm os mesmos valores, nós corremos um grande risco de perder os nossos filhos. Então eu louvo a Deus que você percebeu isso, né, em tempo, e deu uma resposta ao Senhor, né, e agora o Senhor tem feito na sua família grandes coisas e vai continuar fazendo. Amém. O Senhor ainda tem muito mais, né? E eu quero deixar isso para você e para todas as mães que estão aqui nos ouvindo, né? Que os nossos filhos vão servir o Senhor. Amém. No propósito que Deus tem para eles, né? Então, eu acredito muito que nós estamos treinando os nossos filhos para que eles sejam luzeiros nesse mundo. Nós estamos vivendo uma decadência global. E o mundo não vai melhorar. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz o maligno. Então, o mundo não vai melhorar, só vai piorar. E nós estamos nessa era, nesse presente século, criando filhos. Como que vamos criar esses filhos? Para que eles saibam enfrentar o mundo que hoje nós estamos vivendo. Então, a gente pode ficar com medo e não fazer nada. A gente pode se acomodar e desistir, dar desculpas. Ou a gente pode pegar no arado, né, não olhar para trás e falar, não, eu vou cumprir a minha missão de mãe, com intencionalidade, né? Então, eu creio que Deus tem isso para nós, né, e para você, em nome de Jesus. Amém. O que você tem, últimas palavras que você queira dizer para as mamães que estão te ouvindo aqui hoje? Acho importante que a gente não pode nunca desistir, né? Permanecer da mesma maneira que a gente está, a gente nunca vai conseguir resultados diferentes. E foi o que aconteceu comigo. Então, se você tem passado por lutas na sua casa, com seus filhos, não desista, busque ajuda, né? E a gente só vai ver a diferença neles quando nós mudarmos, nós tivermos atitudes diferentes. Então, buscar o Senhor, Ele é a fonte de sabedoria, né? E buscar o Senhor e buscar ajuda, né? Eu creio assim que é o que vai mudar as nossas vidas, né? Que vai mudar a vida dos nossos filhos. Né? Então vai ter dias que vamos chorar, que vamos nos desesperar, né? Mas se a gente conhece as ferramentas, se a gente conhece aquilo que a palavra nos ensina para fazer naquele momento, né? A gente sabe que a gente vai conseguir. Amém. É isso aí. Glória a Deus, viu? Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você. Amém. Amém. Obrigada, Karina. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Gente, onde que eu olho aqui agora? Gente, então, nós vamos agora continuar nossa aula. Que bênção poder ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dessas mamães, né, que são alunas queridas. Eu vou contar para vocês um pouquinho como que funciona o curso, porque eu quero que você também seja minha aluna no final dessa jornada. Antes, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós vamos sortear amanhã
Esse aqui é um livro meu, Ativando Destinos Proféticos, para pais e líderes de criança. Então é um livro, na verdade é um guia muito prático para pais que querem ativar o destino profético dos seus filhos, investir na vida espiritual deles. Então esse livro, ele é uma ferramenta muito poderosa. Dentro dele também contém devocionais para você fazer com seus filhos, culto doméstico, para você poder roteiros de culto, né? Então é um livro muito completo, que vai te direcionar, que vai renovar a sua mente, te levar a de fato ser intencional em investir na vida espiritual do seu filho. Então nós vamos fazer um sorteio desse livro amanhã, na hora do almoço mais ou menos. Nós vamos sortear, e eu vou, na live de amanhã, nos primeiros minutos da live, eu vou informar quem é que ganhou o livro. Pastora, como que eu faço para participar desse sorteio? No final da aula eu vou contar para você como que você vai fazer para participar desse sorteio, tá bom? No final da aula eu vou contar, pessoal da equipe aqui, não me deixe esquecer de poder falar sobre isso, amém? Então vamos começar a nossa aula? Comenta aqui para mim. Quem quer o livro? Já fala aqui, eu quero. Nós vamos sortear esse livro daqui a pouquinho, amanhã, na verdade, eu vou explicar para você o que você vai fazer para ganhar. Bom, hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Tá na descrição do vídeo o e-book? Material de apoio. Só material de apoio? Tem como colocar o e-book também? Vou colocar agora. Nós liberamos durante essas semanas que passaram lá no meu Instagram, um e-book sobre como e quando falar de sexo com os seus filhos. Se você não baixou esse e-book ainda, o pessoal da equipe vai colocar aqui na descrição do vídeo no YouTube para você poder clicar no link e baixar. Por quê? Hoje eu não vou falar para você sobre isso, como você vai falar de sexo com o seu filho. Porque quando a gente fala sobre sexualidade, muita gente entende de maneira errônea que sexualidade se resume nessa conversa sobre como falar de sexo com os filhos. Mas o sexo, ele é uma parte da nossa sexualidade. A sexualidade de uma pessoa, ela começa a se desenvolver lá na primeira infância, a partir do momento que essa criança nasce, e ela vai se desenvolvendo até a fase adulta. Então, a nossa sexualidade, ela tem a ver a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como a gente dá e recebe carinho, a maneira como a gente vê a vida, vê o mundo, e a maneira como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta, como a gente tem a nossa percepção da vida. Então, tudo isso faz parte da nossa sexualidade. E uma sexualidade saudável tem tudo a ver com uma emoção saudável. Quando nós damos aos nossos filhos uma educação emocional, assertiva, intencional, para que eles possam aprender de fato a não só lidar com as emoções, mas que eles sejam supridos emocionalmente na primeira infância, na adolescência, isso vai fortificar a sexualidade dele e o senso de identidade. Então não tem como a gente falar de sexualidade sem falar de educação emocional e sem falar da formação do caráter. Porque a sexualidade, ela vai envolver a formação do nosso caráter. Então, quando a gente fala de ter filhos fortes na sua sexualidade, nós queremos dizer o quê? Filhos que sabem quem são, filhos que têm certeza de quem são, de onde eles estão indo. Na identidade, significa senso de propósito. Quem eu sou e para onde eu vou. Uma criança que tem dúvida da sua identidade, que é um distúrbio, na verdade, uma epidemia hoje em dia. Será que eu sou menino? Será que eu sou menina? Né? Então, uma criança que navega, né, nessa onda de dúvidas na sua sexualidade é uma criança que não foi trabalhada nos primeiros anos da infância e da adolescência. Ela não recebeu o suporte necessário para que ela pudesse ter a sua sexualidade firmada naquilo que deve ser firmado. E eu quero te dizer que essa é a nossa responsabilidade. O diabo não está brincando. Eu sempre conto esse testemunho. Nós tivemos um caso lá na nossa igreja local de uma criança de 10 anos de idade que ela era uma menina, é uma menina de Deus. Sabe aquelas crianças que fazia devocional todo dia, ela orava, ela buscava Deus, ela era uma criança envolvida na obra, né? Ela tinha desejo de buscar o Senhor, ela profetizava, ministrava a palavra, os pais são pastores, eles são nossos pastores auxiliares lá na igreja na Itália.
E ela era uma menina muito abençoada. Ela sempre teve uma conexão muito forte com a mãe. Então, tudo que ela sentia, pensava, ela sempre contava tudo para a mãe dela. Um dia, ela começou a receber setas na mente, de pensamentos, do tipo assim, eu acho que eu vou casar com menina, eu acho que eu não gosto mais de menino, eu acho que quando eu crescer eu vou casar com menina. E ela pensava isso vinha muito forte na mente dela. E ela não conseguia lutar contra esses pensamentos, porque ela não tinha ferramentas para isso, com 10 anos, ainda não tinha sido ensinada. Mas por ter uma conexão muito profunda com a mãe, o primeiro pensamento que ela teve, ela contou para a mãe. Ela falou, mãe, eu estou tendo uns pensamentos muito ruins. E ela foi abrindo para a mãe. E esses pensamentos, eles foram trazendo outros sentimentos na vida dela. Desejo de morrer, de tirar a própria vida. Ela parou de comer, ela começou a perder muito peso. Ela começou a desenvolver um transtorno de ansiedade. E nós começamos a orar por ela. E os pais orando, jejuando por ela, nós também. Não tinha, aparentemente, nenhuma influência da escola, dos amigos, porque ela era uma criança que os principais amigos eram os amigos da igreja. E ela dizia para a mãe, mãe, isso não veio da escola, não foi nenhum professor que falou, não foram os meus amigos. É próprio um pensamento que eu estou sentindo no momento e que veio na minha cabeça. E nós começamos a orar. E aí um dia o pai dela orando na porta da escola, junto com um amigo, junto com o irmão da igreja, eles tiveram uma visão, né, de um principado mesmo ali na escola, que tinha rosto de mulher e genitália masculina. E eles viram dentro da escola um grande espelho no corredor, em que no momento que as crianças passavam por esse corredor e elas olhavam no espelho, elas viam a sua identidade distorcida, elas olhavam e elas se viam de maneira diferente, como elas não eram. Então, quando ele teve aquela visão, ele entendeu que ele era um espírito que estava agindo, né, um ataque maligno mesmo na mente dela. Então ele começou a ensinar ela a orar e anular essas setas na mente dela. Eles fizeram vários atos proféticos, ele fez ela escrever várias vezes quem ela era em Deus, o que a Bíblia dizia a respeito dela. E eles orando tudo, até que chegou um dia que isso se dissipou. Né? E nunca mais ela teve esses pensamentos e hoje ela está ótima, né? Inclusive depois disso ela até escreveu um livro, Como Vencer as Mentiras do Diabo na Mente. Eu falei para ela esses dias, você tem que publicar esse livro, né? Ela está escrito lá, uma menina que agora ela tem 11 anos, né? Uma juvenil de 11 anos de idade, né? E a gente às vezes olha para as crianças hoje e a gente não consegue entender como que pode, né? É um campo aberto para o diabo. O diabo vem minando, atacando, porque ele quer destruir a infância. E esse principado que atua hoje em dia, na nossa geração, no nosso tempo, é muito grande. Então você como mãe, você como pai, você precisa entender e lutar com armas espirituais. Nós vamos falar aqui de coisas práticas que você pode fazer, mas você também precisa entender que você precisa ser uma mãe, um pai que ora. A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se a gente não orar, de nada vale. A oração, ela não é o nosso último recurso, a oração é o primeiro recurso. A gente não pode orar só quando as coisas estão ruins, a gente tem que orar em todo o tempo. Nós precisamos orar pelos nossos filhos sempre. E um dos maiores desafios nesse processo da formação do caráter dos nossos filhos é a educação emocional. Então, como a gente falou na aula passada, Deus nos criou com corpo, alma e espírito. E a nossa alma envolve a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades. Então, eu quero que você imagine que quando um bebê, ele nasce, ele ainda não tem nenhuma maturidade espiritual, nem emocional, nem cognitiva, nada. Ele vai desenvolver isso à medida que ele for crescendo. Né? Então, como a gente falou ontem também, crianças têm vontade fraca. E é por isso que o treinamento para a obediência é importante para a formação da vontade da criança, porque essa vontade ela é moldável ao longo dos anos e precisa estar formada ali na adolescência. Então, imagina que o nosso cérebro, existe uma plasticidade enorme no nosso cérebro. Né? Eu sou pós-graduada em neurociência e educação infantil e é muito interessante a gente entender isso. Existe uma plasticidade, isso significa o quê? Que o nosso cérebro está
moldando e transformando ao longo da vida. Então a gente tem que entender que nós estamos nesse processo de criar os nossos filhos, de educar os nossos filhos, de moldar a sua vontade ao longo dos anos. Então, quando a gente fala de educação sexual, a gente precisa entender, acima de tudo, que é nossa responsabilidade como pais prover educação sexual para os nossos filhos e formar uma sexualidade saudável até a fase adulta. Então, a maneira como nós suprimos as suas demandas emocionais na infância, tá tudo bem, gente? Posso olhar? À medida que nós vamos suprindo as suas demandas emocionais na infância e na adolescência, isso vai afetar diretamente na sua sexualidade. Eu vou repetir, é muito importante você entender isso. À medida que nós vamos suprindo as suas demandas emocionais na infância e na adolescência, isso vai impactar diretamente na formação da sua sexualidade. Então, é muito importante você entender que educação sexual tem a ver com caráter. Caráter. Nós precisamos moldar o caráter dos nossos filhos. Se a gente quer educar os nossos filhos sexualmente, nós vamos começar moldando o caráter. Então, não tem a ver somente como uma questão da educação do ponto de vista de prover informação. Porque não é isso. A gente precisa entender isso. Eu sei que vocês querem um manual. Como e quando falar de sexo com seu filho. Eu escrevi esse manual para você. É o e-book que eu dei gratuitamente. Se você não baixou, você vai comentar não. Você vai baixar no link aqui que a gente já disponibilizou na descrição desse vídeo. Então hoje eu não vou falar para você como você vai falar de sexo. Eu quero ir além. Eu quero que você entenda que o mais importante não é essa conversa. Porque se você pensa que educação sexual se resume só em prover informações, em dar instruções, isso até o professor de biologia da escola vai fazer. Vai a psicóloga na escola dar educação sexual para as crianças. Hoje em dia é isso que tem acontecido, não é verdade? Então a educação sexual, além de sermos nós que temos que chegar com a informação primeiro, nós precisamos entender que ela vai muito além dessa conversa. Então, proporcionar informações para os nossos filhos é uma parte, mas o mais importante é ensinar valores. Valores. Isso é o mais importante. Eu quero que você imagine uma situação, vou criar aqui uma situação para que você possa imaginar. Imagina que você tem uma menina de 15 anos de idade que gosta de um menino da escola, né? E essa menina, de repente, começa a pegar o ônibus com esse menino, vai para a escola, volta para casa, o menino senta do lado dela e, de repente, um dia esse menino começa a assediar essa menina na escola, querendo beijar na boca dela, passar a mão nela, né? Ele começa a falar o tanto que ela é bonita, que ela é uma princesa, que ele queria, né, ficar com ela, e ela começa a ficar ali muito tentada por toda aquela situação. Você sabe o que vai fazer essa moça se posicionar diante de uma situação dessa? Os valores e as conexões firmadas com seus pais. Porque uma moça que tem uma conexão profunda com a sua família e com seus pais, que já existe no coração dela um senso de valores que foi transmitido desde a infância, numa situação como essa, ela vai dizer não. Uma menina que se sente rejeitada, não foi criada com afeto, uma menina que não tem relacionamento com seu pai e com a sua mãe, que tem problemas de relacionamentos, que não tem conexão. Então, uma menina que tem todos esses transtornos familiares, com certeza absoluta, ela vai ceder à tentação. Ela vai encontrar nesse menino um escape para poder suprir as carências emocionais que não foram supridas na família. É óbvio que o que eu estou falando aqui não é uma regra, né? Existem exceções, mas de modo geral é assim que acontece. Então, a gente precisa entender, vocês estão entendendo? Fala aqui para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando para vocês? Porque hoje é muito conteúdo que a gente vai falar aqui hoje, mas muito conteúdo prático que vai transformar a vida de vocês. E eu estou sentindo falta de gente aqui nessa live. Vamos convidar uma amiga para estar aqui? Pega o link dessa aula, manda para uma mamãe, manda para uma amiga que você conhece, chama ela para estar aqui nessa live, tá bom?
porque o que eu vou entregar aqui hoje vale ouro. Então é muito importante você entender que você tem que compartilhar isso com alguém que você conhece. Agora fala aqui pra mim, vocês estão gostando da aula? Vocês estão entendendo? Já dá um like no vídeo, já segue o nosso canal aqui do YouTube e já compartilha com uma mamãe, tá bom? Vamos continuar então. Então, a formação do caráter dos nossos filhos envolve um conjunto de ações. E é sobre esse conjunto de ações que eu quero falar hoje nessa aula para você. Que você, como mãe, como pai, porque eu sei que tem muitos pais aqui assistindo a aula hoje, você é a pessoa mais importante para fazer isso. Não é a tia, nem a avó, nem a babá, nem a professora da escola. Ninguém é mais importante do que você. Você é a influência mais importante na formação do caráter do seu filho, tanto para edificá-lo quanto para moldá-lo. Então, a maneira como nós formamos o caráter vai afetar diretamente na sexualidade. Diretamente. Uma coisa vai andar junto com a outra. Então, a formação do caráter vai impactar na formação da sexualidade e também em todas as outras áreas da vida dos nossos filhos. A gente vai ensinar primeiramente pelo que nós dizemos aos nossos filhos, pelo que nós instruímos, pelo que nós ensinamos e a maneira como nos relacionamos dentro da nossa casa. Então, a sua vida, mãe e pai, é um exemplo. Você é o livro que o seu filho lê. Então, se você é uma mãe, um pai que fala com aspereza, é rude nas palavras, é grosseiro, é isso que você vai colher do seu filho e da sua filha, principalmente quando ele passar ali dos 6 anos de idade. Então é importante você conseguir fazer essa leitura para que você possa ter consciência daquilo que Deus espera de você. A gente ensina também pelo que fazemos, pela maneira como nós corrigimos, pela maneira como elogiamos, como nós encorajamos, ensinamos por meio de histórias que contamos e explicamos para os nossos filhos. Nós ensinamos também, principalmente, como eu já falei, pelo nosso exemplo. Então, a formação do caráter dos nossos filhos, né, e todo esse processo da lapidação do caráter, que vai afetar diretamente na formação de uma sexualidade saudável, de uma identidade firmada, envolve 5 pontos. 5 pontos. Anota bem isso, que hoje eu vou falar para você de 5 pontos, de 5 pilares que envolvem a formação do caráter e que vai impactar diretamente na sexualidade e na identidade dos nossos filhos. Eu quero começar então pelo primeiro ponto, que eu chamo de necessidades. Então esse é um pilar e é um aspecto na vida da criança, né, e do adolescente que a gente precisa parar para enxergar. Quando uma criança nasce, todo ser humano ele tem 2 necessidades na vida, de relacionamento e de significado. Deus nos fez um ser relacional, porque Deus é um ser relacional. Deus, quando Ele criou Adão e Eva, ele ia no jardim todos os dias ter comunhão com Adão. Todos os dias Ele estava ali no jardim conversando com Adão. Então Deus gostava de ter comunhão com Adão, de se relacionar com um homem. Deus, então, Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E a Bíblia fala que Deus, então, Ele fez uma ajudadora, que lhe fosse idônea, que fosse do mesmo nível para que eles pudessem juntos compartilhar a vida. Então, a maior necessidade de uma criança é ter relacionamento. Ter relacionamento. E hoje o que menos tem acontecido é isso em muitas famílias. Porque as crianças, elas têm sido abandonadas nas telas. Fica na tela, dá o celular, dá o tablet, liga a televisão. Porque nós estamos nos tornando uma geração tão egoísta, tão centrada em si, tão preocupada com o nosso trabalho, com os nossos interesses, e nós esquecemos daquilo que é tão importante. Então, os nossos filhos nascem com essa necessidade e ela precisa ser preenchida na infância, com afeto e amor. Uma coisa que eu sempre falo, nós precisamos educar na afetividade. Educar com afeto. A gente precisa educar e fazer isso com muita intencionalidade, preparando os nossos filhos para os anos da adolescência. Então, existe hoje uma necessidade muito grande nas crianças e nos adolescentes de
relacionamento, né? Eu me lembro que, recentemente, meu filho, eu tenho um adolescente de 15 anos, né? Eu não coloco mais ele para dormir, né? Então, normalmente ele vem lá, mãe, boa noite, te amo, dá um abraço e vai dormir, né? Então, é assim que funciona lá em casa, com o Matheus. E o Luca, que é o meu mais novo, que tem 8 anos, eu também não precisaria mais colocá-lo para dormir, né? Mas, por ele ser o caçula, às vezes eu vou lá, eu deito com ele, né? Faço um chamego, né? E tudo. E sem eu perceber, sem eu me dar conta, os mais velhos vão ficando de escanteio. Um dia, o Matheus e o Samuel já estavam, eles dormem no mesmo quarto, os 3 meninos, né? O Matheus e o Samuel já estavam dormindo, já estavam deitado. Eu fiquei com o Luca ali na cama, orei com ele, dei um abraço, um beijo, né? E como o Matheus e o Samuel já tinha me dado um abraço, um beijo de boa noite na cozinha, né? Eu estava saindo do quarto. A hora que eu estava saindo do quarto, o Espírito Santo falou comigo: volta e do jeito que você deitou com o Luca, deita com o Matheus. Só que ele dorme na beliche, né? É uma beliche. Eu subi na beliche, deitei com ele. Ele levou um susto quando ele viu eu entrando na beliche. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu vim deitar com você. Ele: sério? Comigo? Eu falei: sim. Aí eu deitei com ele. Nessa hora, ele ficou emocionado. O olho dele lacrimejou. Ele falou: mãe, faz muito tempo que a senhora não deita comigo. Eu falei: pois é, meu filho, eu quero dizer que eu te amo. Eu sinto saudade de deitar com você. Você não é mais um menininho. Né? E fiquei fazendo cafuné nele, dei um abraço, né? E ele ficou tão emocionado. Então, a gente, às vezes, por ter filhos adolescentes, a gente despreza essas necessidades que eles têm de afeto, de carinho, de amor, de relacionamento. E a gente, muitas vezes, por não perceber, não saber, não ter conhecimento, a gente acaba produzindo marcas de rejeição, de abandono. E isso, óbvio que a gente não faz consciente, mas isso vai muitas vezes fazendo com que, afetando o nosso relacionamento, fazendo com que os nossos filhos se afastem de nós, né? Vai gerando um distanciamento. Isso vai afetar, inclusive, na sexualidade deles. Então, a gente também precisa enxergar não só a necessidade de relacionamento, mas também a necessidade de significado, que também é um fator de atenção. Qual que é o significado da nossa vida? Por que nascemos? Por que estamos aqui na Terra? Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um destino traçado por Deus. A Bíblia fala que Deus nos criou no ventre da nossa mãe, Ele teceu a nossa história. E o que você acha que Deus escreveu? Uma história de derrota? Uma história de tristeza? Não, Deus escreveu uma história de vitória para você e para os seus filhos. Então todos nós nascemos com um senso de significado. Será que a gente sente que de fato a nossa vida é relevante? Qual que é o sentimento que nos impulsiona? Uma criança que está na formação do seu caráter, da sua sexualidade, ela precisa encontrar senso de significado. Isso está diretamente relacionado ao seu propósito. Então, a gente precisa ter uma vocação na vida. A gente precisa ter pais que nos valorizam e que vão nos ajudar a encontrar o nosso propósito e a nossa vocação. Isso faz toda a diferença. Você não está criando filho que nem manada. A gente não pode criar filho tudo igual se você tem mais de um filho. Cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um temperamento, cada filho tem um gosto, cada filho tem um propósito. Quando você enxerga a vocação e você valoriza isso, e você elogia, e você encoraja, e você reconhece quem eles são em Deus, e você começa a perceber o destino. E você começa a dizer a eles: vocês são importantes, vocês têm um propósito para cumprir nessa terra. Né? Então existem crianças extraordinárias que Deus deu a vocês. Sabe, eu queria que agora por um momento você fechasse os seus olhos e pensasse nos seus filhos. Nos filhos que Deus te deu. Quantos talentos eles têm, quantas coisas extraordinárias eles podem desenvolver e fazer. E muitas vezes a gente foca só naquilo que eles não têm, naquilo que eles não fazem, na falta. E a gente cobra, a gente critica. E muitas vezes isso vai gerando um senso de inadequação. E nós deixamos de suprir aquela necessidade que eles têm de significado. Você tem valor, você é importante, você tem um propósito, você tem um destino nessa terra. Então, quando a gente identifica isso, nós começamos a ser intencionais.
em dar a eles as oportunidades para que eles possam se desenvolver na área, no chamado, na vocação pelo qual eles nasceram. Então lembre-se, esse é o primeiro pilar, nós vamos falar de 5, necessidade. Necessidade de relacionamento e de significado. Eu quero deixar aqui rapidinho algumas dicas para que você possa suprir essas necessidades na vida dos seus filhos, tanto de relacionamento quanto de significado. Abrace e beije seus filhos todos os dias. Nunca deixe eles dormirem sem receber pelo menos um abraço, bem apertado, e um beijo. Diga todos os dias que você os ama e que eles são muito importantes para você. Aprecie o trabalho que eles fazem em casa. Nunca diga que você fez mais que sua obrigação. Mas não, valorize aquilo que eles fazem, reconheça o esforço, elogie. Isso faz com que eles se sintam que tem um lugar importante na família, firmando o senso de significado. Envolva os seus filhos na vida comum e ordinária do lar. É muito importante isso, nas tarefas do dia a dia, sempre agradecendo, sempre elogiando todo esforço em realizar essas tarefas. Eduque com muito afeto, enche o tanque emocional com palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, formas de servir e presentes. Diga o quanto você se orgulha deles. Reconheça suas habilidades e invista nos seus dons e talentos. Sabe, mamãe, se as necessidades dos seus filhos de relacionamento e de significado forem preenchidas dentro da família, no aconchego do seu lar, eles vão ter grande possibilidade de viver plenamente a sua sexualidade de maneira saudável e em santidade. Então a gente precisa conectar essas duas coisas, porque isso vai influenciar na formação do seu caráter e nas escolhas que eles farão na fase da adolescência e na vida adulta. Então, uma criança que na primeira infância teve essas necessidades supridas, ela vai estar muito mais conectada com seus pais, isso vai dar força para vencer as tentações morais e as pressões que ele vai receber na adolescência. Então, quem precisa começar a mudar não é seu filho, é você. Eu quero ler aqui um testemunho de um pai, do Leandro. Eu acho tão legal quando os pais fazem o curso também, porque não é só mãe, né, que faz curso, pai também faz. O Leandro, eu vou colocar aqui na tela esse testemunho, e ele escreveu assim para mim lá no meu Instagram: pastor, hoje eu terminei o curso Educando Filhos Vencedores, o curso, não a jornada, né? Lembra que eu falei para vocês da diferença? E como a senhora havia pedido um depoimento de como foi o curso, vou deixar registrado aqui. Bem, no início, eu e minha esposa Luana começamos a assistir juntos o curso. Porém, devido à correria das atividades, ela se adiantou e eu fui assistindo conforme podia. O que posso dizer sobre esse curso é que ele veio direto do coração de Deus para as nossas vidas. Pois eu não nasci num lar cristão, nós éramos católicos não praticantes. Fui criado de uma forma extremamente severa e punitiva. Eu apanhava muito do meu pai e ouvi muitas palavras que causaram feridas gigantes no meu coração. E tinha uma ideia da criação para com o nosso Samuel que deveria ser da mesma forma. Afinal, eu havia apanhado, mas não morri por isso. E seu curso e as conversas que tinha com minha esposa sobre cada aula foram aos poucos mudando o meu pensar e, como consequência, o agir. Foi mudando a mim, foi me curando. Oramos bastante, tivemos ministrações com o nosso pastor também nesse tempo, fomos acompanhados e ajudados e recebi cura de mágoas nesse período, de muitas mágoas nesse período, de sentimentos. E isso foi me mudando, mudando nossa casa e mudando o nosso Samuel. Cada vez que aplicávamos e aplicamos os métodos que a senhora ensinou e vemos resultados, temos a plena convicção que estamos no caminho certo. Então, para não me delongar, eu quero agradecer de todo o coração pela sua vida, pela vida do Alan e dos seus filhos, que são verdadeiros exemplos para nós. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês e que mais famílias possam ser alcançadas por essa graça maravilhosa depositada na vida de vocês. Glória a Deus. Esse é o testemunho do Leandro. E eu fico tão feliz porque eu acredito muito que quando a gente começa a andar num caminho de adquirir conhecimento, de se expor a isso, nós vamos sendo transformadas.
né? Então você consegue reconhecer hoje que existe uma necessidade de mudança, não só nos seus filhos, mas também em você. E nós precisamos começar suprindo, então, esse pilar, esse aspecto que é a necessidade. Falta ainda 4 aspectos que eu vou falar ainda nessa aula, mas antes eu só vou apresentar para vocês rapidamente o curso, porque tem muita gente me perguntando sobre o curso. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como que funciona o curso Educando Filhos Vencedores. Bom, o curso Educando Filhos Vencedores, ele é o maior... Que câmera que eu olho, gente? Essa aqui? O curso Educando Filhos Vencedores, hoje, ele é o maior, ele é o mais completo curso de criação de filhos que... Olha nessa ou não? Vem mais pra cá. Ok. Ele é o mais completo curso de criação de filhos à luz da Bíblia do Brasil. Então, tudo o que você precisa saber, da infância até a adolescência, você vai encontrar nesse curso. O curso Educando Filhos Vencedores, ele é diferente dessa jornada que nós estamos fazendo aqui essa semana. E você vai entender por quê. Primeiro, como eu falei, ele é hoje o maior e mais completo curso de criação de filhos à luz da Bíblia do Brasil. Então, tudo o que você precisa saber, da infância até a adolescência, está aqui nesse curso. Você vai aprender em 12 semanas a ser uma mãe e um pai mais assertivo na educação do seu filho. Por que 12 semanas? Porque o curso tem 12 módulos. Então, você vai aprender à luz da Bíblia, a lidar com o mau comportamento, a corrigir da maneira adequada, a ser autoridade na vida do seu filho, restaurando a confiança, o respeito, fazendo com que o seu filho não só seja obediente, mas também responsável e, acima de tudo, você vai aprender a conduzi-los a Deus. Então, eu acredito que educar com disciplina, amor e respeito é possível. Então, esse curso é para você que está cansada das birras do seu filho, que não sabe mais como lidar, que você que está buscando um curso de criação de filhos que seja completamente baseado e pautado na Bíblia, centrado em Cristo e tenha seus princípios e valores. Você que está cansado de encontrar na internet tantas informações sobre educação de filhos e se frustrar por não ter os princípios cristãos. Você que não sabe como lidar muitas vezes com essa passagem da infância para a adolescência, né, em fazer uma educação sexual adequada e cristã. Você que não sabe como fazer devocional com seus filhos e prover suas necessidades espirituais. Então, você que tem filhos de 0 a 16 anos, esse curso, ele é para você. Então, ele é um conteúdo baseado à luz da palavra. E ele acabou de ser, né, nesse ano, nós regravamos todas as aulas, nós adicionamos aulas inéditas, conteúdos novos e muitos desafios que nós expomos ali, muitas aulas práticas para que você possa aprender e já colocar em prática. Então o curso tem 12 módulos, cada módulo desse tem 5, 7, 8 aulas cada módulo, dependendo do tema dos módulos. Então, no módulo 1, por que somos pais, né, estabelecendo a base correta. Nesse módulo, a gente estabelece a base, onde nós vamos construir todo o alicerce daquilo que a gente entende na educação dos nossos filhos. No módulo 2, compreendendo a criança no seu aspecto físico, emocional e espiritual, a gente vai falar sobre como funciona o cérebro dos nossos filhos, o cérebro, né, do seu adolescente, também da sua criança, os 4 temperamentos. A gente vai falar sobre a criança, o adolescente fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. Nós vamos falar tudo isso nesse módulo e também um aspecto espiritual. No módulo 3, da infância até a adolescência, tudo o que nós precisamos saber sobre, principalmente, a puberdade, a diferença de educar meninos e de educar meninas. Tudo isso nós falamos nesse módulo. Depois, no módulo 4, nós falamos sobre educação sexual na infância e na adolescência. Então, é um módulo que nós falamos somente sobre isso, sobre masturbação na infância, masturbação na adolescência. Nós falamos também sobre como falar de sexo com os seus filhos. É uma aula muito prática, muito esclarecedora, muito explicativa para tirar todas as suas dúvidas, para que você possa ser conduzida. No módulo 5, chaves inegociáveis para criar filhos vencedores, a gente fala sobre constância, paciência, domínio próprio, autocontrole, autoridade, sabedoria. Quais são as chaves que nós não podemos negociar? No módulo 6, nós falamos sobre estabelecer valores, regras e limites e como fazer isso na prática.
No módulo 7, a gente fala sobre os métodos bíblicos para a disciplina. Então, tudo o que a Bíblia fala sobre disciplina. O que é disciplina na Bíblia? Então, aqui a gente fala sobre governo dos pais, sobre correção, a gente fala sobre o uso da vara, né, que muita gente tem dúvida, tudo nesse módulo 7. Módulo 8, caminho para a disciplina. É um módulo onde eu trago para você um mapa sobre como você aplicar consequências, né, consequências naturais, consequências lógicas, né, como que permitir isso na vida do seu filho, como lidar com a birra, com a fase ali dos 0 aos 3 anos de idade, né, como lidar com desrespeito, com rebeldia. No módulo 9, como lidar com comportamentos desafiadores. Aqui a gente fala de conflito entre irmãos, de crianças que mentem muito. Nós falamos sobre vários comportamentos desafiadores que muitas vezes nós enfrentamos e como lidar, biblicamente falando, como nós devemos agir. É de fato um manual esse curso para você. Módulo 10, ferramentas práticas do dia a dia. Nesse módulo eu apresento várias ferramentas que vão te ajudar no processo de formação, de correção, de disciplina, de treinamento dos seus filhos. No módulo 11, conduzindo nossos filhos a Cristo. Então, nesse módulo a gente fala sobre como transmitir o nosso legado de fé, como fazer culto doméstico, como realizar um devocional efetivo para todas as idades, de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos, de 6 a 9, de 9 a 12 e também para adolescentes. Módulo 10, dependendo da graça de Deus, módulo 12, desculpa, dependendo da graça de Deus para criar filhos vencedores. Então, esses são os temas dos módulos. Nós temos aí, dentro desses módulos, mais de 60 aulas. E nós vamos ter nessa turma um bônus inédito e exclusivo para as primeiras alunas que se matricularem na segunda-feira. Qual é esse bônus, pastor? Nós vamos ter aí uma mentoria por 1 ano. Eu nunca fiz isso. Pela primeira vez, nós vamos passar para vocês uma agenda e nós vamos ter um encontro 1 vez por mês, ao vivo, onde nesse encontro, nós ainda não sabemos como vamos fazer esse encontro, mas nesse encontro eu vou tirar dúvidas. Então, durante as aulas, nós vamos mandar para esse grupo das primeiras alunas que se matricularem um formulário, né, para você deixar sua dúvida, deixar sua pergunta. Né? E durante 1 ano, nesses encontros, nessas mentorias, eu vou estar respondendo essas perguntas e te ajudando mais de perto. Então, e essa mentoria de R$ 997, ela vai sair de graça, essa mentoria, esse bônus para você. Mas é só para as primeiras que se matricularem. E a gente vai ter também outros bônus durante o curso, não sei se vocês sabem, mas dentro da plataforma da nossa escola, nós temos vários outros cursos. E nós resolvemos, nessa turma, trazer aí, eu tenho um curso, que é um curso de 21 aulas, de um estudo muito profundo de Provérbios 31. Dentro desse curso, nós temos também vários professores que dão aula ali, né? A gente fala sobre alimentação saudável, como sair do sedentarismo, como cuidar da sua imagem. E eu dou, durante 21 aulas, eu faço esse estudo profundo de Provérbios 31. Então, na segunda-feira, quando a gente abrir as matrículas, as primeiras 100 alunas que se matricularem vão ganhar esse curso, que é o desafio de 21 dias da mulher virtuosa. Mas não só isso. As primeiras 200 matrículas que nós tivermos ali na segunda-feira também vão ganhar o curso de casais da nossa escola, que é o curso de Casais Vencedores. O curso Casais Vencedores é um curso que eu ministro junto com meu marido. É um curso de 7 módulos com várias aulas e desafios práticos para fortalecer o seu relacionamento conjugal. Então, as 200 primeiras que se matricularem na segunda-feira vão ganhar o acesso também a esse curso. E também as 200 primeiras também irão ganhar um acesso a um mini curso do meu marido, Família Próspera, que é um curso sobre educação financeira no lar. Lembrando que todos esses bônus, eles são para as primeiras que se matricularem. Além disso tudo, a gente também tem alguns professores convidados que dão aula dentro da nossa plataforma. Nós temos ali nutricionista, psicóloga, pedagoga, outros pastores e pastoras que ministram diversos temas ali dentro da nossa plataforma. E você também vai ter uma comunidade no WhatsApp para as alunas, para interação, para vocês poderem conversar, se conhecer, uma ajudar a outra. E também,
Todos que se matricularem na segunda-feira, dia 19, vão ganhar o acesso vitalício. E ele vai ser exclusivo para os alunos que se matricularem na segunda-feira, dia 19. Pastora, que horas você vai abrir as matrículas? Nós vamos ter a nossa aula às 8 da noite. Ao final da aula, às 9 da noite, nós vamos abrir as matrículas oficialmente para o curso. Nós temos aí já uma lista de espera, nós abrimos matrícula poucas vezes durante o ano, então a gente já tem uma grande quantidade de pessoas na lista de espera. E o que nós vamos fazer? Deixa eu falar do preço antes, porque talvez você está me perguntando, pastor, quanto que custa tudo isso? Uma fortuna, vou deixar meu rim para poder fazer esse curso. Não, não é bem assim. Né? O curso hoje, ele custa R$ 997. Esse é o valor do curso. Nós estamos mantendo aí um desconto de R$ 250 no valor do curso. E você ainda pode parcelar em até 18 vezes no cartão de crédito, que fica aí 18 vezes de R$ 53,96. É óbvio que o parcelamento tem os juros da operadora do cartão. Ou você pode pagar R$ 747 à vista. Esse é o valor, né, de investimento que você vai fazer ao adquirir esse curso. E eu preciso dizer para você que esse valor, o curso vale muito mais que isso. O que você vai receber é muito mais do que ele está custando hoje no momento. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um link no WhatsApp, um grupo VIP no WhatsApp de pré-inscritas, porque nós queremos dar prioridade para aquelas mães que desejam fazer o curso. Então, ao abrir as matrículas na segunda-feira, nós não vamos mandar o link no grupo da jornada, nós vamos mandar o link no grupo VIP. Então, se você deseja fazer esse curso, você precisa entrar no grupo VIP. Não significa que o fato de você entrar no grupo VIP, você vai já estar matriculada, não é isso. Você vai ter a oportunidade de estar entre as primeiras, porque nós vamos mandar de primeira mão o link de matrícula nesse grupo. Então, hoje, se você fala assim, pastor, eu quero fazer o curso, meu desejo é fazer esse curso, entra no grupo VIP. Ah, não tenho dinheiro, pastor, eu não vou ter como pagar, mas eu quero muito, entra no grupo VIP. A Maria Luísa, que estava aqui ontem testemunhando, ela não falou aqui, mas ela comentou comigo ali no final, que no dia que nós lançamos o grupo VIP, ela não tinha condição. Mas ela falou assim, pastor, eu dei um passo de fé e eu entrei no grupo. Eu não tinha condição, mas eu falei, Deus, eu vou entrar, porque eu sei que o Senhor vai me dar. E ela estava compartilhando comigo que Deus fez um milagre e ela conseguiu se matricular. Então, eu creio muito, sabe, que não existe preço nem valor quando o assunto é o maior empreendimento da nossa vida, que é os nossos filhos, que são os nossos filhos. Porque a gente investe tanta coisa na nossa vida. A gente investe para ter uma pós-graduação, para estudar profissionalmente, a gente investe na nossa carreira, a gente sai para comer fora, gasta dinheiro com pizza, McDonald's, com tanta coisa. Mas aquilo que é o mais importante, que tem valor eterno, que é a educação dos seus filhos, muitas vezes a gente negligencia. Então, eu quero dizer para você, entra no grupo VIP. A gente está mandando o link no grupo, a gente está mandando no grupo da jornada o link do grupo VIP. Então, você entra nesse grupo, porque lá nesse grupo nós vamos mandar o link para você se matricular na segunda-feira, ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o curso. Tem muita gente me perguntando e agora eu quero voltar para a nossa aula. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, na aula de amanhã eu vou responder um pouquinho das perguntas e das dúvidas de vocês sobre o curso, tá bom? Mas as matrículas nós vamos abrir na segunda-feira, dia 19. Então, estamos falando aqui, nessa aula, de cinco pilares, 5 aspectos, um conjunto de ações que nós precisamos ter como pais para a formação do caráter, que vai influenciar diretamente na sexualidade e na identidade dos nossos filhos. Nós falamos primeiro sobre a necessidade. Falamos que os nossos filhos têm 2 necessidades, de relacionamento e de significado. E agora eu quero falar de um segundo aspecto, que é os valores. São os valores, né? Então, nós precisamos entender que precisamos suprir as necessidades dos nossos filhos de relacionamento, de significado, mas nós precisamos transmitir
valores. Nós fazemos todo esse conjunto de ações, ele vai acontecer junto no processo de formação, na medida que vamos treinando os nossos filhos. Então, os nossos filhos, eles vão nos ler como se nós fôssemos um livro, para saber o que de fato a gente valoriza, o que de fato é importante para nós. Então, eu quero dizer para você que a sua escolha, pai, mãe, a sua escolha e a maneira como você vive a sua vida vai dizer ao seu filho o que é importante para você. É muito simples de entender isso, porque pais que dizem para os filhos que eles são importantes, mas que não têm tempo para gastar com os filhos, eles vão acabar perdendo seus filhos. Pais que não têm tempo para gastar com seus filhos acabam perdendo seus filhos. Então é muito importante a gente entender que eles vão ler a nossa vida, eles vão ler a nossa atitude e nós vamos transmitir os valores através do nosso exemplo. Esse é o primeiro aspecto da transmissão de valores. E também um aspecto muito importante é que nós transmitimos os valores primeiramente pelo nosso tempo. Qual a quantidade de tempo que hoje você gasta com seu filho e com a sua filha? Né? Eu escuto muita mãe falar assim, eu não tenho paciência para brincar com meu filho. Eu não tenho paciência para sentar com meu filho. Eu não tenho paciência para ler uma história. Eu não tenho paciência. Então você está mostrando qual que é a sua prioridade. Não há dúvidas de que você ama o seu filho. Mas o amor, ele precisa ser intencional. Eu não posso dizer que eu amo o meu marido e não estou disposta a servi-lo. Eu não posso, né, sair da lua de mel, vir para a vida real, jurar amor eterno e ali no dia a dia não tem disposição para cuidar dele, para fazer uma comida para ele, para ajudá-lo, para servi-lo. E o contrário também é verdadeiro. Ele não pode dizer que me ama e não está disposto a se sacrificar por mim. Porque o amor, ele é sacrificial. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha. Então nós precisamos entender que o amor, ele precisa ser intencional e ele tem que ser prático. Eu não posso dizer que amo e não ter atitudes que expressem esse amor. Então a gente precisa parar um pouco e dizer, será que eu estou transmitindo para o meu filho de fato que eu o amo através do meu tempo? Outra maneira que a gente transmite valores também é quando nós elogiamos, reconhecemos o esforço. Nós estamos dizendo para eles, olha, você é mais importante para mim do que o que você faz. Porque quando eu digo para ele, fala, filho, eu estou orgulhosa porque você se empenhou em fazer algo que talvez você tenha dificuldade, mas eu vi o seu esforço em realizar essa tarefa. E deixar que eles saibam que mesmo quando eles errarem, nós estamos ali, não para julgar, não para condenar, não para apontar falhas, mas nós estamos ali para ser um suporte. Então, nós transmitimos valores pelo nosso tempo e essa maneira também de elogiar, de encorajar, né? Então, fica aí a pergunta, quando que nós elogiamos os nossos filhos? Será que a gente elogia somente a nota ou o esforço realizado? Às vezes a gente exige performance em tantas coisas e nós não reconhecemos o esforço que eles têm feito em atingir alguns alvos e objetivos na vida. Muitas crianças e adolescentes, eles estão desanimados em realizar projetos, em estudar, em fazer coisas em casa, porque a única coisa que eles recebem ao longo do dia é cobrança e crítica. Cobrança e crítica. Então, ao agir assim, nós estamos transmitindo para eles um valor. O que tem valor para a gente? Quem eles são ou somente o que eles fazem? Então, será que nós, como pais, temos cultivado a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a paciência, em uma época contrária a tudo isso? Em uma época frenética, onde as pessoas estão atropelando umas às outras, onde as pessoas não têm paciência para esperar nem o farol abrir no trânsito. Então nós precisamos entender o que de fato nós estamos transmitindo para os nossos filhos. Como que nós, como pais, temos transmitido
a mensagem da castidade, da pureza? Será que esses valores, eles precisam ser passados para os nossos filhos através de outras pessoas? Ou será que Deus não quer usar você para transmitir esses valores para os seus filhos? Nós também transmitimos através de histórias que lemos, que contamos, através de conversas, através de livros e também através de filmes, por que não? Assistir um filme e conversar sobre o que vocês assistiram. Então não basta somente você abrir a Bíblia e ler a Bíblia com seu filho. Ainda que isso seja importante, a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas a gente precisa ter um trabalho maior e mais profundo na vida deles. Nós precisamos transmitir valores eternos. Valores eternos. Um pai e uma mãe que está sempre negociando a leitura da palavra, onde o seu filho cresce em um ambiente que ele nunca vê você lendo a Bíblia, que ele nunca vê você orando, que ele nunca vê você tendo uma vida com Deus. Ele vai entender que isso não é importante. Isso nunca vai ser um valor para ele. E nós transmitimos esse valor através do nosso exemplo, através do nosso tempo, a maneira como nós elogiamos, o esforço que eles estão empenhando em determinadas tarefas, à medida que nós sentamos à mesa, contamos história, à medida que nós lemos a Bíblia, lemos livros, que nós assistimos filmes, nós vamos transmitindo e vamos mostrando para eles um verdadeiro valor que eles devem viver e seguir. Então, uma criança que cresce em um ambiente onde ela tem a sua necessidade suprida de afeto, de relacionamento, de significado, onde ela entende que ela é importante, que ela tem um chamado, que ela tem uma vocação. E ela cresce também em um lar onde ela se sente valorizada, onde ela também entende o que realmente é importante, o que tem valor eterno. Ela vai crescendo cercada na lapidação do seu caráter. Terceiro ponto que eu quero falar hoje para você é sobre convicções. Então, nós suprimos necessidades, transmitimos valores e também nós precisamos produzir nos nossos filhos convicções. Convicções. Crescer em um lar cristão, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Crescer em um lar cristão, ou você ser membro de uma igreja, não garante que as nossas crenças sejam saudáveis. Não garante. Não é a garantia de nada. Porque as nossas crenças, elas são formadas na nossa infância, através do ambiente que a gente vive e dos valores que nós recebemos. Por isso que ambiente é muito importante. Qual que é o ambiente que o seu filho tem crescido? O meu pastor, ele fala sempre, uma crença correta, ela vai produzir um comportamento correto. Uma crença errada, ela vai produzir um comportamento errado. Quais são as crenças que os nossos filhos têm formado aí ao longo da infância e da adolescência? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a importância das suas decisões. Aquilo que eles decidem e escolhem vai determinar o rumo da vida deles. E que tudo na vida tem consequência. Tem criança, adolescente, que o pai e a mãe estão livrando ele da consequência. Eu lembro uma vez, meu filho chegou da escola, ele tinha um trabalho para entregar no dia seguinte e ele esqueceu o material na escola. Espera aí, gente. Vou deixar meu copo aqui. E ele esqueceu o material na escola. E aí deu uma crise nele, ele ficou em pânico, porque ele falou, meu Deus, e agora? Eu vou chegar amanhã na escola, não vou ter feito o trabalho, a professora vai me dar uma nota baixa, e eu estava cozinhando. Sabe aquela história? Cozinhando no celular, respondendo WhatsApp, cozinhando, respondendo mensagem, cozinhando. E a criança aqui, ô mãe, eu esqueci meu caderno, a professora vai me dar nota baixa. E eu cozinhando e respondendo mensagem e a criança chorando do meu lado. E ele falando comigo e eu assim, ai Mateus, pelo amor de Deus, para de chorar, que bobeira. Fala com a professora que você esqueceu, não tem nada. Quem se identifica com essa cena? Comenta aqui pra mim, eu me identifico. Porque é uma cena muito comum que acontece em muitos lares, certo? E com muitas mães. Então eu estava aqui cozinhando no celular e ele chorando. Eu cozinhando no celular e ele chorando. Enfim, resumo da ópera. Meu marido viu a cena e me chamou. Ana Laura, vem cá. E eu fui para a sala e ele falou assim, olha, se você não parar para ouvir
o que o Mateus tem para dizer hoje, com 8 anos de idade. Não queira que ele te procure nas crises que ele ia enfrentar na adolescência. Eu parei, engoli seco. Falei, nossa, é verdade. E ele falou, nós vamos ajudá-lo. E eu vou conversar com ele e você vai vir comigo, porque o meu marido é assim, sabe? Tem hora que ele vira meu professor. E aí eu fui pro quarto com ele, ele chamou o Mateus sentou na cama e ele disse, filho, fala pro papai o que está acontecendo. Aí o Mateus chorou, que eu trabalho, e a escola. Aí o Alan perguntou, como nós podemos resolver isso? O Mateus falou, pai, eu tenho uma ideia, amanhã eu não vou na escola, eu falto na aula, a mamãe vai lá, pega o livro, traz para casa, eu faço o trabalho no final de semana e entrego na segunda-feira. E o Alan olhou para ele e falou, filho, é uma ótima ideia, mas não é certo. Por quê? Você esqueceu o livro. Eu não posso livrar você da consequência. Infelizmente, você vai ter que enfrentar a professora amanhã e falar para ela, esqueci o livro na escola. Ela vai brigar, ela vai te dar uma nota baixa. São as consequências da vida, filho. Então eu não posso ir lá, fazer você faltar, ir na escola, pegar o livro, trazer para você fazer o trabalho. Se eu fizer isso, você nunca vai virar um homem de verdade. E eu não quero que você seja um homem banana, sem caráter, sem valores. Você vai ser um homem de verdade. Então a primeira coisa que você precisa aprender é enfrentar as consequências das suas atitudes, das suas escolhas e das suas decisões, ainda que elas tenham sido feitas sem querer, como foi o esquecimento do livro. Ele entendeu, chorou, aí o Alan falou, eu também já passei por isso, você não vai morrer. Eu orou com ele, no outro dia ele foi para a escola, a professora deu uma nota baixa para ele, mas deu para ele a oportunidade de ele fazer o trabalho de novo. E ele chegou em casa bem feliz e falou, pai, sabe que nem foi tão ruim assim? Né? Ele estava esperando o pior e não foi tão pior assim. Né? Então por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nós precisamos dar aos nossos filhos, permitir que eles sofram as consequências dos seus atos, para o bem deles, para o crescimento deles, para a maturidade deles. Então é muito importante a gente entender isso, a gente precisa firmar bem a identidade dos nossos filhos para que eles saibam quem eles são em Deus e para onde eles estão indo. A gente precisa ensinar a importância das suas ações, das suas escolhas, das suas decisões e que tudo na vida tem consequência. Então se eles crescem em um lar sem limite, sem disciplina, sem consequência, sem amor, sem afeto, eles vão crescer com uma crença errada sobre a vida. Qual é o tipo de convicção que está sendo gerado no coração deles? Então eles precisam ter convicção de quem eles são, da sua identidade, porque isso vai influenciar a sua sexualidade. Então, a maneira como nós corrigimos, a maneira como nós disciplinamos vai formar crenças limitantes ou não. Então, firme bem a sua identidade. Se seu filho é um menino, diga para ele sempre, você é um menino de Deus, Deus te fez um homem valente, você é um menino corajoso, eu tenho muita alegria de ser mãe de menino, de ser pai de menino, você vai casar com uma mulher de Deus, Deus vai ter uma família para você. Se é uma menina, você vai dizer, filha, você é uma princesa, Deus te criou perfeita, uma menina de Deus, perfeita, que vai se casar com um homem de Deus, que vai ter um futuro brilhante, uma família extraordinária, Deus vai te dar filhos. Então nós precisamos reafirmar isso para os nossos filhos sempre, cotidianamente. Nunca rotule o seu filho, nunca chame o seu filho de desobediente, de preguiçoso, de mentiroso. Ele às vezes está tendo uma atitude desobediente, mas ele não é desobediente. Pode ser que ele esteja mentindo no momento, mas não o chame de mentiroso. Separe o comportamento da identidade. Trate o comportamento sem tocar na identidade. Então, ao corrigir seu filho também, olhe para o coração do seu filho. Olhe para aquilo que está por trás. Muitas vezes a gente está focada tanto no comportamento, somente naquilo que é aparente aos nossos olhos. Mas aquele comportamento, ele tem uma causa. E a gente precisa tratar a raiz e não somente aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, seja uma mãe que enxerga muito além do comportamento, mas que vê o coração. Amém?
Separe o comportamento de quem seu filho é. Ele pode estar, como eu disse, mentindo, mas ele não é mentiroso. Então, os nossos filhos, eles precisam saber que eles são amados, que eles pertencem a uma família e que ele sempre vai poder confiar em você, que ele possa ter essa convicção de quem ele é e para onde ele está indo. E o quarto aspecto que eu quero falar para vocês hoje é sobre habilidades. Nós precisamos formar nos nossos filhos e despertar os nossos filhos, levá-los a aprender habilidades para a vida. Isso é tão fundamental, eles vão precisar adquirir essas habilidades ao longo da vida. E algumas dessas habilidades, elas são imprescindíveis na formação do caráter dos nossos filhos. Essas habilidades, elas são ensinadas, elas são aprendidas. Nós precisamos ser intencionais em treiná-los dentro dessas habilidades. Então, se você tem filho, seja criança ou adolescente, nunca é tarde para você começar. Nós precisamos treinar. Eu quero falar aqui de algumas habilidades chaves que nós não podemos negociar nesse processo de formação do caráter para que eles tenham uma sexualidade saudável. É ensinar a habilidade da empatia. Então, a questão da empatia, ela pode se desenvolver naturalmente. Tem crianças que são mais empáticas que outras. Tem crianças que não. Mas como pais, a gente pode estimular, levando os nossos filhos sempre a se colocar no lugar do outro. Então, especialmente se eles têm irmãos. Então, às vezes, tem criança que é muito orgulhosa. Ela, às vezes, machuca um irmão sem querer e ela não volta para ver como que aquele irmão está. Se ele se machucou, se ele precisa de ajuda, ela não consegue nem pedir desculpa. Então, isso precisa ser treinado e trabalhado. Então, nós precisamos, nos desgastar nesse processo, porque não é fácil, é cansativo. Mas quem disse que criar filho é fácil? Vai dar trabalho mesmo. E é o nosso principal trabalho, é educar os nossos filhos. É o principal trabalho da nossa vida. Então, a gente precisa desenvolver nos nossos filhos esse senso de empatia, levando sempre a se colocar no lugar do outro, levando-os a pensar, a raciocinar. O que o outro está sentindo? O que eu posso fazer para ajudar? Será que ele se machucou? Será que tem algo que eu posso oferecer para que ele pare de chorar? Então, nós precisamos levar os nossos filhos a se colocar no lugar do outro. Outra habilidade muito importante é a firmeza de opinião. Firmeza de opinião. Esse é um grande problema dessa geração. Eles não são firmes, eles não têm firmeza de opinião. Eles não sabem nem quem eles são. Se eles entram num grupinho, uma rodinha da escola, onde está ali todo mundo falando que é bissexual, que é isso, que é aquilo, eles começam a pensar, eu também sou. Vou também entrar. Eu lembro muito bem, meu filho tinha acho que 13 anos de idade, foi uma psicóloga na escola, ele estudava numa escola pública, foi uma psicóloga na escola ali lá na Itália, dá aula de educação sexual. E ela faz a seguinte pergunta para a turma: quando que vocês pensam que seja a idade ideal para ter a primeira relação sexual? E meu filho levanta a mão e diz, depois do casamento. Quando ele falou isso, foi batata, a sala inteira riu dele, ele foi motivo de piada, E ele ainda falou assim, e eu quero dar o primeiro beijo no altar. Quando ele me contou, eu falei assim, meu filho, mas por que você falou isso? Na sala de aula, na escola, não precisava. Meu marido estava do meu lado, A hora que eu comecei a falar isso, meu marido me deu um cutucão e falou, eu estou orgulhoso de você, filho, você foi corajoso, você foi firme na sua opinião. Você não titubeou, você não teve medo, não teve vergonha. É isso aí, você é diferente, você não é igual a todo mundo. E aí eu fiquei calada, Que a gente que é mãe, a gente toma as dores, Porque eu fiquei, coitado, passou vergonha, foi humilhado. E aí ele falou, não, eu falei para ele, e você ficou com muita vergonha? Ele falou, na hora, eu sabia que eles iam rir de mim, na hora que eu falei. Mas eu pensei, eu prefiro me posicionar e falar do que me calar. E aquilo me deu um orgulho santo. Eu falei assim, gente, que bênção, firmeza de opinião. Os nossos filhos precisam aprender a ser, sim, calmos, a serem, sim, submissos, obedientes, mas, no entanto, contudo, todavia, eles precisam e devem também aprender a impor a sua opinião. Com respeito, claro, mas com firmeza.
Uma coisa que meu marido sempre ensina aos meus filhos é: não tem problema vocês não concordarem comigo, vocês não quererem fazer o que eu peço. Se vocês têm uma ideia melhor, uma opinião melhor, você pode me falar, contanto que você fale com respeito. Pai, não concordei com o senhor. Será que a gente poderia fazer diferente? E o meu marido fala para eles: eu vou ouvir vocês. Se caso vocês me convencerem do contrário, eu posso mudar de ideia. Não estou fechado. Mas vocês precisam aprender a se colocar e a falar com respeito, com bom senso. E eles têm aprendido, eu tenho visto isso na vida deles. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a falar com firmeza, né? Obviamente com respeito, principalmente em ambientes fora da família, para preservar a sua pureza. E o que a gente vê hoje é uma geração de adolescente e criança, Maria vai com as outras, que faz o que todo mundo faz, que quer ser aceito pelo grupo, né, que tem aquela carência, aquela necessidade de relacionamento que não foi preenchida na família. E ele busca isso com seus pares, ele começa a ter então outras influências na vida dele. E por não desenvolver habilidades como a firmeza de opinião, ele vai na onda dos outros. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Outra habilidade é o domínio próprio. Eu sei que o domínio próprio é um fruto do Espírito, mas também é um exercício que nós precisamos fazer, ter uma habilidade que precisa ser adquirida na infância, na mais tenra idade. E quando a gente estabelece as regras, por exemplo, na nossa casa, as consequências para que eles aprendam a dominar a si mesmos, isso vai formando isso na vida deles. Quando eu falo para o meu filho, hoje, outro dia, eu comprei uns chocolates no mercado, ele estava morrendo de vontade de comer. Falei: hoje vocês não vão comer esse chocolate, vocês vão comer chocolate no sábado. Então o pequenininho na época chorou, falou: mãe, eu quero. Eu falei: hoje não, vocês vão comer no sábado. Quando eu faço o meu filho comer a abobrinha, que ele odeia, e eu falo: pelo menos um pedaço você vai comer, porque ao comer essa abobrinha contra a sua vontade, você está se tornando uma pessoa mais forte, porque você está vencendo a sua vontade. Então, a sua vontade não te domina. Então, você está crescendo. E hoje ele já come a abobrinha e nem reclama mais, mas teve uma época que eu precisei lapidar a sua vontade. Então, quando a gente treina os nossos filhos para obediência, nós estamos também dando a eles essa habilidade de dominar a si mesmo, de ter domínio próprio. Também aqui entra outra habilidade importante, que é adiar recompensas, abrir mão daquela gratificação imediata de um desejo com um propósito de obter uma coisa maior mais tarde. Então, é por isso que muitas pessoas hoje, elas não conseguem, elas vão numa festa de aniversário, elas falam: eu não vou comer doce, eu não vou comer brigadeiro, eu não vou comer. Chega na festa de aniversário, não aguenta, come o doce, come o brigadeiro. Por quê? Não aprendeu a adiar recompensa, não foi treinado na sua vontade, não adquiriu essa habilidade ao longo da vida. Então são habilidades que nós precisamos com intencionalidade treinar e formar os nossos filhos. E uma outra habilidade importantíssima é a tomada de decisão. Então, de acordo com a idade, a gente precisa dar para os nossos filhos a habilidade de solucionar problemas. Então a gente precisa aprender a fazer perguntas, levando os nossos filhos a tomar decisões. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ser aquela mãe super protetora, que inibe a capacidade do seu filho, a autonomia do seu filho. Então isso vai produzir uma criança insegura, incapaz de tomar decisões, porque ela tem a mamãe ali que toma decisão para ele, tudo na vida. A mamãe faz tudo. Então a gente precisa sair desse lugar e dar para os nossos filhos a autonomia, para que eles possam aprender a tomar decisões. Então, essas e outras habilidades, elas vão influenciar diretamente na formação da sua sexualidade, porque uma coisa está ligada à outra. E por último, a última ação que nós precisamos ter como pais na formação do caráter, para que isso possa afetar aí na construção de uma habilidade saudável, de uma sexualidade saudável, é o suporte. Então, nós suprimos necessidades, transmitimos valores, formamos a crenças, convicções, nós também treinamos habilidades e, por último, nós estamos ali como um suporte para os nossos filhos. Então, o ambiente familiar que os nossos filhos eles crescem
vai determinar muito do que eles vão ser no futuro. Por isso que ambiente é muito importante. Existem hoje já muitos estudos que indicam que o relacionamento íntimo entre pais e filhos é um dos melhores pressagiadores do que os filhos agirão de forma sexualmente saudável e conservadora na adolescência. Como que é hoje o seu relacionamento com o seu filho? Como que é hoje? Como que é a conexão que você tem hoje com o seu filho? Então, quando os nossos filhos eles entram na adolescência, eles terão aí outras influências na vida deles. Isso é o normal da vida, isso faz parte da vida. Eles vão ter outros pares e eles vão ser moldados também pelos seus pares. Então, é por isso que a gente precisa escolher bem o ambiente que eles estão crescendo, além da família. Então, a gente precisa ter essa percepção, tomar atitudes radicais. Está percebendo que a escola, os amigos da escola, vai produzir morte, vai ser uma tragédia? Muda de escola, muda de cidade, faz alguma coisa. Né? Então, a gente precisa agir com rapidez. A gente precisa ser essa mãe atenta e não distraída. Então, é normal que eles vão ter outras influências, eles vão precisar ter sabedoria para escolher bem seus amigos e a gente vai precisar de longe supervisionar e influenciar essa escolha. Então, eu sempre converso com os meus filhos sobre os amigos que eles têm, tanto os amigos da escola quanto os amigos da igreja. Porque não é porque é amigo da igreja, né, que... E eu sempre converso com eles, eu pergunto assim, a gente faz análise, né, de comportamento dos amigos, para que eles possam discernir, para que eles possam entender quem que eles vão escolher para ser amigos deles. Então, é muito importante a gente escolher uma comunidade local para frequentar uma igreja. Isso é muito importante, porque isso também vai ser suporte na formação do caráter. Né? Uma igreja onde eles vão ter ali um grupo de adolescentes, de jovens, né, de criança, onde eles vão crescer juntos, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, nesse ambiente de fé, de mover de Deus. Isso vai ser importantíssimo para a vida deles, para o futuro deles. Então, necessidades, valores, convicções, habilidades e suporte. Esses são os pilares de construção do caráter, assim, de maneira geral, e do caráter sexual no particular. Então, seus filhos, eles vão poder viver, sim, uma vida piedosa a respeito da sua sexualidade, aqui na Terra, se suas necessidades de relacionamento e significância forem satisfeitas na família. Se eles valorizarem aquilo que tem valor eterno. Se eles acreditarem em quem eles são em Deus e no propósito que Deus tem para a vida deles. Se eles tiverem aí habilidades para tomar boas decisões e agir sobre essas decisões com confiança. E por último, se houver mais suportes positivos para a sua tomada correta de decisões do que há de influências negativas que os afastam do caminho certo. Quais são os suportes hoje na vida dos seus filhos? Você, pai e mãe, precisa ser esse suporte. Eles precisam ter também boas influências que vão ajudar a ser esse suporte. Uma comunidade local onde eles vão congregar, que também vai ajudar a ser esse suporte. Então, nós precisamos entender que essas 5 ações juntas, sendo trabalhadas desde a infância até a adolescência, vai contribuir para a formação de uma sexualidade saudável, para que eles tenham a sua identidade firmada, para que eles saibam quem são e para onde eles vão. Amém? Que o Senhor possa te conduzir nesse processo. Eu quero tirar uma foto com você agora. A gente vai fazer uma foto com esse livro, a gente vai fazer o sorteio. Lembra que eu falei de sorteio? E nós vamos fazer o sorteio desse livro. Como é que vai funcionar esse sorteio? Assim que terminar a live, eu vou postar uma foto desse livro aqui, assim, eu aqui com ele. Vamos tirar? Faz um print aí. Fizeram? Faz um print. Eu vou postar essa foto lá no feed do meu Instagram, pastora.analaura. E você vai contar para mim o que foi que Deus mais falou com você na aula de hoje. Você vai seguir o meu Instagram e o Instagram da escola, Charis Academy. Eu vou deixar tudo lá na descrição da foto.
e você vai marcar uma mamãe para assistir essa aula. Então, para você participar do sorteio, você tem que fazer essas 4 ações. Comentar na foto que Deus mais falou com você na aula de hoje. Seguir o perfil da minha escola e o meu perfil. Você vai ter que convidar uma mamãe para assistir essa aula. Então, você vai comentar o que foi que Deus falou com você na aula de hoje. E você vai, além de comentar, você vai, então, marcar uma amiga. @fulana de tal. Você precisa assistir essa aula. E eu vou sortear um desses comentários, mas você tem que seguir, eu falei 4, né? Mas são 3 regras, tá bom? Nós vamos sortear esse livro, Ativando Destinos Proféticos para Pais e Líderes de Criança. Lembrando o quê? Entra no grupo VIP, entra no grupo de pré-inscritas para entrar no grupo. Se você não tem dinheiro para comprar o curso, para se matricular, entra no grupo mesmo assim. Dá um passo de fé, né? Se você está pensando, eu não sei se esse curso é para mim. Se você tem filhos de 0 a 16 anos, você quer ser uma mãe melhor, você quer ter filhos bem-sucedidos, que eu sei que você quer ter filhos vencedores, esse curso é para você. Então você precisa dar o primeiro passo, entrar no grupo de pré-inscritas. Amém? Nós vamos encerrar essa aula e a gente vai agora no finalzinho dessa aula soltar um testemunho. Nós estamos mandando de novo o link aqui no chat de pré-inscritas para você entrar, porque na segunda-feira, dia 19, nós vamos abrir as matrículas do curso. Eu quero muito que você seja minha aluna. Nós já temos aí milhares de alunas no Brasil e no mundo. E eu sei que vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na vida da Maria Luísa, assim como foi na vida da Karina e de muitas outras alunas, vai ser na sua vida também e na sua família. Amém? Vou postar agora essa foto no Instagram. Comenta para mim o que Deus mais falou com você na aula de hoje. Marca uma mamãe para assistir. Segue o meu perfil e segue o perfil da nossa escola. Que Deus abençoe você. A gente se vê amanhã na nossa 3ª aula, o passo a passo para educar um filho espiritualmente inabalável. Até lá! Oi, gente! Quero compartilhar aqui bem rapidinho com vocês a minha experiência com o curso Educando Filhos Vencedores, ministrado pela pastora Ana Laura. Eu gosto de dizer, gente, que esse curso ele foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente ele mudou completamente a minha visão sobre a maternidade. Eu consigo ver no Educando Filhos Vencedores coisas que vêm do coração de Deus para mim, como mãe, sabe? E eu me alegro em estar conseguindo colocar em prática, porque hoje eu estou vendo resultados em mim como mãe, estou vendo resultado nos meus filhos. Esses dias eu tive uma experiência com a Laura, minha filha mais velha, da qual, por causa de atitudes dela, eu tive que colocar em prática coisas que eu aprendi no curso e eu pude presenciar o Espírito Santo trabalhando na vida dela, sabe? Tratando ela. E eu pude ver frutos. E é isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus transforma. E é isso que eu quero para os meus filhos. Por isso, eu faço esse curso e eu aconselho todos os pais a fazerem. É bênção de Deus, gente.